Eu sou o professor Sérgio Amadeu e estou voltando aqui para mais uma videoaula. Nós vamos tratar nessa videoaula da sociedade digital e do capitalismo de plataforma. Também vou falar um pouco do que a gente já falou no vídeo anterior e vou tratar da questão também da sociedade chamada de plataforma. Bom, então vamos lá. As sociedades informacionais, né, elas se apresentam com essa característica para realizar a afirmação de que nós não vivemos mais em sociedades industriais. Isso não quer dizer que não existam indústrias. Assim como quando, no século XX, nós dizíamos que as sociedades eram industriais, isso não queria dizer que não havia mais as sociedades agrícolas ou a própria agricultura. Não, nós estamos dizendo hoje é que as sociedades, do ponto de vista econômico, das relações também culturais, elas se estruturam em torno de tecnologias da informação. Por isso que nós tratamos de afirmar que essas sociedades são sociedades informacionais. Quem trouxe esse termo foi o economista Fritz Machlup, num livro de 1962. O livro se chamava The Production and Distribution of Knowledge in the United States. E nesse livro de 1962, o Fritz Machlup, que é um economista austríaco norte-americano, ele já usou o termo sociedade de conhecimento e sociedade da informação. Então, essa tabela que vocês estão vendo ali permite a gente ver como que evoluiu essa terminologia para tentar caracterizar melhor o momento que a gente vive. E em 1973, o Daniel Bell, né, que é um sociólogo importante, ele lançou um livro, né, The Coming of Post-Industrial Society, né, no qual ele dizia que o setor de serviços e as atividades ligadas à informação, elas estavam gerando mais valor, mais postos de trabalho que as atividades industriais. E aí ele denominou essa realidade de sociedade pós-industrial. Né? Interessante que logo em seguida, né, alguns anos depois, o Manuel Castells vai consolidar toda essa análise numa obra de grande fôlego, que é uma trilogia que ele lança, né, que se chamava A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura. Ele lança o primeiro desses livro dessa trilogia, em 1997, que se chamou A Sociedade em Rede. Então, ele diz, sim, que nós estávamos numa sociedade informacional e que essa sociedade informacional ela tinha uma geometria, um desenho enredado. As redes passaram a adquirir relevância muito grande e, portanto, ele caracterizava essa sociedade como uma sociedade em rede, né? Um tempo após, né, você vai entrar no século XXI e o que nós vamos ver é vários autores, é difícil definir qual foi o primeiro, que começou a falar que nós estávamos, sim, numa era informacional, mas que a sociedade estava se digitalizando. Portanto, vem o termo sociedade digital. Por quê? Porque os fluxos mais importantes dessa sociedade estavam, sim, passando pelas redes, e esses fluxos, eles eram de transformar, né, as linguagens, os símbolos, as práticas todas em digital, né, em algo que pudesse ser digitalizado e transferido pelas redes digitais. Então, nós começamos a ver uma intensificação no início do século XXI da digitalização, né? Mas, veja bem, logo no início da primeira década do século XXI, essa digitalização ela começou a ser percebida de uma forma mais precisa
do seu elemento mais dinâmico. Por isso, o Meyer, Schomburg e o Kukier, eles passaram a definir essa sociedade digital como uma sociedade que estava intensificando os fluxos de dataficação. Ou seja, a dataficação é a transformação da ação social em dados quantificáveis online, permitindo rastreamento em tempo real e uma análise preditiva, ou seja, uma análise do que nós queremos, pensamos ou iremos fazer. Então, isso tudo se casa muito bem com o neoliberalismo, porque a concorrência é cada vez mais intensa e, portanto, o modelo digital ele vai se estruturar na obtenção de dados. Já na primeira década do século XXI, o modelo de negócios que vai se estruturar é o modelo da dataficação, da extração contínua de dados. Né? Aí, no ano de 2016, surge um livro do Nick Sniarsek, Platform Capitalism, que ele vai exatamente trabalhar essa ideia de capitalismo de plataforma. Por quê? Porque as plataformas seriam, vamos dizer assim, as melhores empresas, o melhor arranjo para se tratar com dados. Né? E só lembrando vocês, a The Economist, a prestigiosa revista The Economist, ela já tinha declarado que os dados seriam o equivalente ao petróleo do século XXI. Né? O que o petróleo teria sido para o mundo industrial, os dados seriam para essa economia dataficada, essa sociedade digital, mas que o setor dinâmico dela seria efetivamente o mercado de dados, estaria nesse mercado de dados e por isso que você vai ver a ampliação das grandes estruturas de data center, que são, em geral, controladas por também grandes plataformas. Né? Mas é bom lembrar que também, voltando lá ao nosso quadro, a José Van Dyke, que apesar de ter um nome José, que em português seria masculino, a José Van Dyke é uma grande pesquisadora holandesa, ela trabalha o conceito, um pouco depois do Sniarsek, ela trabalhou o conceito de sociedade de plataforma, mas na verdade ela descreve efetivamente como essas plataformas não são só importantes do ponto de vista econômico, ela penetra na cultura, nas relações sociais, nos governos, e nós vamos trabalhar depois especificamente que essas plataformas também permitiram surgir ou se constituíram em cima de uma extração contínua de dados de todos nós, de todas as pessoas, de todas as populações, que a pesquisadora Shoshana Zuboff vai classificar como um capitalismo de vigilância. Nós vamos ter um vídeo específico para tratar disso. Mas então vamos voltar à questão da plataforma e dos dados. Né? Os dados, eles passam a ser importantes para essas grandes plataformas. E então você já vai ver surgir um termo que é GAFAM, né? Que é Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft como grandes plataformas. Né? E elas têm um conjunto de atividades e de empresas que muitas vezes se sobrepõem ou é muito parecido uma atividade com a da outra. Né? Mas, para você ter uma ideia, por que você fala, o Sniarsek diz que as plataformas elas são um elemento agora dinâmico, o principal elemento corporativo do capitalismo digital, que é baseado na extração e no tratamento e processamento e análise de dados, é você observar a receita dessas plataformas, o quanto elas faturaram. Então, aqui está um ano de 2016, 4 plataformas, né,
Google, Facebook, Amazon e Apple faturaram 469,5 bilhões de dólares em 2016. Se você comparar esse valor, 469 bilhões, com o PIB da Argentina, você vai ver que foi no mesmo período de 554 bilhões, você vai ver que só essas 4 plataformas faturaram o equivalente a toda a riqueza produzida em um ano na Argentina, né? 84% do PIB argentino. Se você comparar com o PIB brasileiro, representou um pouco mais de 1/4 do PIB brasileiro, 26,1%. Se você comparar com o PIB do Chile, que foi 250 bilhões, o faturamento dessas 4 plataformas foi maior, foi de 187%. Se você comparar com a Colômbia, que teve um PIB de 280 bilhões, foi 167%. E se você comparar com o PIB de 52 bilhões do Uruguai, essas 4 plataformas elas tiveram 891% o PIB desse país. Ou seja, teve várias vezes o tamanho da economia do Uruguai, somente 4 plataformas. Essas plataformas elas trabalham de uma forma muito específica, principalmente coletando dados. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens de data centers com gigantes prédios que reúnem grandes computadores e que são não só de plataformas, existem data centers de empresas que são exclusivamente de nuvem, mas cada vez mais as plataformas elas se colocam como a empresa dinâmica desse momento do capitalismo. E é interessante que a economia digital, ela, em primeiro lugar, disse o Sniarsek, ele parece ser o setor mais dinâmico da economia contemporânea, e ele emergiu crescendo mais que os outros setores, principalmente no início do século XXI. A economia digital ela aparentava ser uma luz diante de uma situação econômica estagnada, né? Então, a tecnologia digital ela começa a atrair grandes capitais e atrair as atenções do conjunto das finanças, do capital financeiro, que era o capital dinâmico, sempre foi um capital extremamente dinâmico do capitalismo. E esse dinamismo, a economia digital vai, segundo o Sniarsek, adquirir a maior velocidade nesse contexto, né, do início do século XXI, e, portanto, ele vai se tornar um modelo hegemônico. Mas o modelo hegemônico da economia digital é aquele que se baseou em dados, né, na extração de dados. E depois de um longo declínio de lucratividade da manufatura, o capitalismo se voltou, portanto, para os dados, para coletar, tratar e processar dados para readquirir a rentabilidade, a vitalidade de um setor produtivo que estava muito lento, né? Então, no século XXI, com base nas mudanças das tecnologias computacionais, digitais, os dados se tornaram os elementos centrais para empresas, para a relação com os trabalhadores, clientes e para a relação com os próprios capitalistas. E, portanto, o que vem a ser a plataforma, né, nessa economia digital dataficada, né, nessa economia digital que vai construir grandes mercados de dados, né? A plataforma ela surge como um novo modelo de negócios, né? Capaz de extrair, controlar uma imensa quantidade de dados e com uma capacidade enorme de ofertar para outros setores os dados que ela trabalhou, né? E, portanto, a plataforma ela se posiciona como intermediária, que reúne diferentes usuários, clientes, anunciantes, prestadores de serviços, produtores, fornecedores e até objetos, né, físicos. Então, um exemplo de uma plataforma muito conhecida é a Uber. A Uber não tem um carro, mas a Uber ela se coloca como intermediário. Quem precisa trabalhar fornecendo o seu veículo, né, no transporte urbano, e quem está precisando de transporte na cidade. Então, ela tem os dados de quem precisa
ela pode melhorar a oferta para quem precisa, ela pode realocar melhor as pessoas que querem ofertar o serviço de carro, e ela cadastra aqueles que querem servir a quem precisa de veículo. Então, ela entra no campo da oferta e da procura de um serviço, de um produto. Só que ela não necessariamente precisa ter esse produto. Ela é uma grande intermediária e ela se posiciona coletando dados de todos os lados desse mercado que já existia, o que ela criou. Então, uma plataforma se posiciona entre usuários e como um espaço onde ocorrem as atividades. E ela tem o privilégio de registrar essa relação e, portanto, ela passa a ser uma controladora desse mercado, né? E outra característica essencial da plataforma é que ela produz e depende de efeitos de rede, né? O que seria isso? Quanto mais numerosos os usuários que usam uma plataforma, mais valiosa ela se torna e mais importante ela vem a ser para a sociedade ou para aquele mercado. A importância dos efeitos de rede, né? Significa que as plataformas elas devem implantar uma série de táticas, portanto, para garantir que mais e mais usuários participem, né? Então, ela faz isso o tempo todo. E as plataformas também são projetadas de uma forma que as tornem atraentes o tempo todo para os seus usuários. Então, nós vamos ver que o Nick Sniarsek diz que as plataformas são as grandes empresas dessa economia de dados, dataficada, dessa digitalização. E ele fez uma tipologia. Qual é a tipologia? O primeiro tipo de plataforma é a plataforma de publicidade, que ela obtém dados e ela cria mecanismos para vender amostras dos dados e dos perfis que ela obteve dos usuários dos seus serviços. Por isso, inclusive, ela oferece inúmeras interfaces gratuitas, porque para ela o importante é você usar muito a plataforma dela, né, a interface que ela te oferece, porque aí ele consegue saber quanto tempo você fica, qual cor você gosta, qual o link você clica, que horário você faz determinados tipos de consulta. Ele busca obter dados e metadados sobre todos, sobre todas, sobre microsegmentos, sobre as populações, sobre cada um de nós. O Google faz isso, o Facebook faz isso e outras plataformas de publicidade que vivem de construir amostras e vender para quem quer nos atingir com publicidade. O segundo tipo é a plataforma em nuvem. E aí ele fala da Amazon Web Service, que tem a maior plataforma, a maior empresa de hospedagem remota, que muitas pessoas falam, meus dados estão na nuvem. Na verdade, a nuvem é alguém que permite você acessar seus arquivos que não estão com você pela internet. Eles estão em algum lugar, em algum computador. E esse computador é, em geral, um servidor de rede que está, um servidor de dados que está num grande data center. O maior ofertante, né, de serviços de nuvem é a Amazon, depois vem a Microsoft Azure, e tem vários outros, a Salesforce e vários outros. O terceiro tipo de plataforma são plataformas industriais. A GE virou uma grande plataforma industrial. Ela presta serviços para várias indústrias. Ela se coloca como intermediário de transações para um conjunto de indústrias, né, empresas industriais. A Siemens também faz isso. O quarto tipo são plataformas de produtos. A Rolls-Royce, a Spotify, ela geram receita usando outras plataformas para transformar um bem tradicional em um serviço, cobrando aluguel ou taxa de assinatura. Então, a música, né, que era um grande problema, tinha o problema de perseguições, polícia tentar evitar que se usasse redes peer-to-peer para ouvir música gratuitamente. O Spotify falou, você paga muito pouco e você vai ter acesso a milhares de músicas. Então, o Netflix também é um tipo de plataforma de produto. Mas você fala, mas e a Rolls-Royce? Bom, a gente tem um tempo curto aqui, mas a Rolls-Royce, ela se coloca como uma empresa que oferece
turbinas de jato. E ela entra obtendo informações sobre toda a aviação do planeta, porque ela oferece também jatos. Mas depois vocês podem ler o livro do Nick Sniarsek e ele vai detalhar muito o funcionamento disso. O quinto tipo são o que ele chamou de Team Platform, ou plataformas enxutas, que são Uber, Airbnb, que na verdade essa tipologia dele pode ser feita de outro modo, mas isso é para a gente ter uma noção de quão importante é para a sociedade as plataformas, como dizia José Van Dijk, e quão importante é para a economia essas plataformas. E, portanto, nós temos aí plataformas que vão se tornando gigantes da economia mundial e adquirindo vários serviços. Então, o grupo Alphabet, que tem o Google, que tem várias empresas do Google, que tem o YouTube, ele vai se tornando uma plataforma gigantesca, como a Amazon também. E eles não podem não concorrer diretamente, né? Mas eles são plataformas expansivas. Um vai entrar no serviço do outro, vai comprar empresas como plataformas menores. É muito difícil o Uber comprar um Google, mas é mais fácil o Google comprar o Uber, como comprou o Waze, né, que passou a integrar a plataforma do Google. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. A ideia nossa aqui é que a gente está vivendo uma economia dataficada. Essa economia dataficada ela é extremamente relevante e nós temos visto a atuação, na verdade, dessa sociedade digital que se estrutura num sistema econômico que pode ser chamado de capitalismo de plataforma, né? Então, era isso que a gente queria expor aqui nessa videoaula. Até a próxima.